Bem pessoal, meu nome é William, trabalho na Lambda 3. Eu quero falar de um assunto que para mim sempre foi importante e para mim atualmente está sendo acontecendo bastante coisa. Mas eu resolvi não preparar nada oficialmente assim, justamente porque eu queria falar da maneira mais espontânea possível e gaguejar mesmo se for o caso, e vamos lá. Vou falar sobre, até inspirado não só pelo Cláudio, mas por diversas coisas que estão acontecendo na minha vida ultimamente, sobre relacionamentos, agilidade e militância. Daí, vamos lá. Eu sempre fui um cara meio crítico em questão, um dos principais assuntos, em questão de relacionamento. Assim, eu desde pequeno, apesar de já ter tido namoro de 4 anos aí, de maneira mais tradicional possível, eu sempre questionei a história de você, primeiro, vir para esse mundo só para casar, ter filhos e morrer, e você ter um ideal de relacionamento tradicional, onde você tem que estar com uma pessoa, que você vai ter que casar, e ter toda aquela história como se fosse um filme, onde se você seguisse um determinado script, você vai ser feliz e ponto. Eu sempre critiquei isso e eu discordo disso. Até que depois de ter terminado meu último grande relacionamento de 4 anos, que não foi nada de, oh meu Deus, horrível, pelo contrário, foi muito bom até onde deu para viver, eu sou amigo dela até hoje, eu entrei numa de que eu não ia entrar num relacionamento padrão desse jeito se não fosse uma pessoa que realmente a gente acreditasse fazer uma coisa diferente. Então tive alguns relacionamentos diferentes com pessoas que no geral não deu tanto certo, até que quando eu resolvi participar de uma vivência de meditação, onde passava um final de semana, um lugar onde o objetivo lá não era, eu falei desde o começo, não era só a meditação em si, eu queria justamente conhecer pessoas com uma cabeça totalmente diferente, mesmo que eu não concordasse com a ideia delas, mas pelo menos pessoas que falassem coisas que normalmente a gente não conversa. E acabou dando certo, e no primeiro negócio que eu fui, eu encontrei uma menina que eu estou namorando aí há 2 anos. Onde, por mais que talvez ela não fosse tão agressiva quanto eu nesse tipo de relacionamento, nessas ideias inovadoras, né, ela realmente acredita nisso, e foi por isso que eu acabei pedindo um namoro. E quando eu pedi ela em namoro, foi justamente porque eu via que ela realmente acreditava em fazer uma coisa diferente, como a gente fala na agilidade, a gente não tem um escopo fechado, então a gente poder realmente fazer o que a gente acredita, do jeito que a gente acredita, naquele momento, e seguir a vida juntos da forma que for para seguir. Mas eu pedi ela em namoro por quê? Porque eu queria construir alguma coisa com ela. Quando eu falo que um relacionamento aberto, um relacionamento diferente, não é falta de compromisso, não é falta de você querer realmente construir, estar junto e querer construir coisas com as pessoas. Pelo contrário, eu acho que é amar a pessoa ao nível de não querer prender ela, acreditando que ela é obrigada a realizar tudo que você acredita e ser a razão da sua felicidade. E assim, parece tudo lindo e maravilhoso, então eu estou com uma outra pessoa que aparentemente tem umas filosofias muito parecidas comigo, só que não é bem assim, né? Tem uma das últimas palestras que eu assisti do Victor Hugo na Lambda 3, que ele deu em alguns lugares, eu ouvi ele falando uma vez que agilidade é militância. Se você não militar pela agilidade, se você não fizer aquilo acontecer, todo o projeto tem de ser waterfall. E por mais que eu e ela tivéssemos todas essas ideias inovadoras, se você não realmente trabalhar isso para ser uma coisa diferente e botar em prática coisas diferentes, o que acontece é que você tem um relacionamento waterfall, você tem um relacionamento padrão dentro da caixa, onde você começa a cair com todos aqueles paradigmas que eu não queria cair. E daí eu comecei a reparar um monte de gente em volta de mim falando sobre trabalhar agilidade em relacionamento. E eu falei, pô, bacana isso, cara. De certo modo, eu queria realmente um relacionamento de escopo aberto, uma coisa que não fosse tradicional, uma coisa que a gente fosse trabalhando realmente ágil, de acordo com as nossas vontades que forem correndo no decorrer da vida. E o que acontece é que eu resolvi começar a trabalhar isso. E eu trabalhei como? A gente fez uma primeira reunião, a primeira cerimônia. Que não foi de casamento. Não. Onde a gente resolveu fazer uma retrospectiva de
todos um ano e meio, 2 anos que a gente teve até hoje, todas as coisas boas ou ruins que a gente viu, que a gente viveu, que aconteceu e tudo mais. Gente, eu sugiro que todos vocês façam isso. Independente se vocês querem fazer um relacionamento ágil, entre aspas, ou não, isso é muito bom. Assim, a gente viu coisas que a gente não imaginava. Depois, a gente resolveu trabalhar, a gente fez uma cerimônia de quais são os nossos objetivos, tanto individuais como em grupo, juntos, o que a gente queria para a vida, assim, tanto coisas assim, a curto prazo, sei lá, daqui a 6 meses, quanto daqui a 2 anos, ou quanto, quando eu estiver velho eu quero estar vivendo assim. Assim, a gente descobriu coisas que em 2 anos a gente nunca imaginou um sobre o outro. E a partir disso, isso é uma coisa recente ainda para mim, a gente está começando a estruturar como vai ser, mas a gente resolveu trabalhar uma ideia de fazer sprints. Então a gente vai fazer uma interação, onde a gente fez uma outra cerimônia, né, onde baseado nas nossas listas de objetivos, de sonhos e tudo mais, tanto em comum quanto individuais, a gente resolveu fazer um brainstorm sobre atividades, qualquer tipo de atividade que poderia trabalhar de maneira lúdica esses objetivos. E a gente fez desde as coisas mais assim, normais e tal, até as coisas mais bizarras e completamente fora da caixa, assim como tipo, ela mora próximo de mim, mas ela mora em outro lugar, e a gente mudar, em uma semana eu moro na casa dela, no apartamento dela, e ela mora com a minha mãe, quando eu estou morando com a minha mãe. Então assim, surgiram coisas, e assim, que a primeiro momento pareceram bizarras, mas que a gente achou muito legal e a gente pretende fazer. E daí, nessa lista de coisas que a gente imaginou, a gente resolveu pegar a cada mês, fazer uma interação por mês, pegar essas atividades e fazer. E assim, está sendo a coisa mais divertida do mundo para nós, porque as coisas mais enfadonhas que poderiam ser, como por exemplo, uma das atividades que a gente pegou, que a gente fez esse final de semana, que era limpar um armário, arrumar um armário, tá? Já faz uns 2, 3 anos que eu não olhava, não arrumava as coisas, estava já mofado, um monte de coisa dentro. Foi a coisa mais divertida do mundo fazer com ela, porque a gente resolveu trabalhar nesse tipo de atividade coisas sobre como trabalhar junto, como pedir ajuda, como buscar cooperação com o outro, e, assim, das coisas mais idiotas e que a gente acabaria não fazendo junto se não fosse para essa ideia lúdica de trabalhar um relacionamento nesse tipo de coisa. Então, assim, eu ainda estou começando, mas eu já queria espalhar porque eu acho que, cara, eu recomendo isso para todo mundo. É isso.